Apareceu uma mensagem que está sendo gravado. Começou, né? Então, bora. Pessoal, retificador de meia onda, tá? Retificador de meia onda, a gente vai montar esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui. Eu preciso de um alternador, um transformador, um diodo e um resistor de carga. Então, eu vou clicar aqui no meu P para pegar na biblioteca. Escrevi aqui transfor. E eu tenho aqui, ó, esse transformador aqui, simples, tá vendo? Ó, ele entra um potencial, né? Eu tenho um potencial disponível para o primário e um também para o secundário, tá? Então eu vou colocar duplo clique nesse cara aqui. Vou pegar um diodo aqui que a gente vai usar bastante, que é um N4007. Um diodo mais convencional, utilizado em eletrônico, um diodo bem genérico também. O que eu tenho de característica para ele, ó? Eu falei para vocês, o que queima diodo, os projetos a gente dedica a estudar esses dois limites, né? Corrente de condução, ó, e tensão inversa máxima. Então, meu projeto lá eu preciso alimentar uma carga de 3 amperes. Esse diodo vai servir, o máximo dele aqui é 1 ampere de corrente. O bloqueio dele é bem alto, né? É de 1 kV, 1000 volts. Então eu já adicionei esses dois caras. Vou pegar um resistor aqui. Se eu quiser um resistor real, esse aqui é nome de encapsulamento, tá? Min-res. Vou pegar um resistor de 1K. Ó, esse cara aqui, ó. Resistorzinho de 1K. E o nosso alternador. Alternador é o alternator. Coloquei aqui. Vou montar o circuito aqui agora, ó. Alternador. Vou pegar meu transformador aqui, ó. Depois, meu diodo para alimentar minha carga. Se quiser que some esse N4007 aqui, por exemplo, só vir nas propriedades e mandar esconder, tá? Vou fazer isso para não ficar sujando aqui nosso esquema. Ó. Tá aqui um retificador de meia onda. Não vou, por enquanto, simular com os valores que pedem no exercício. Vou mostrar para vocês primeiro o funcionamento dele. Muita atenção aqui, ó. Minha amplitude eu vou colocar de 6 volts. A amplitude aqui é pico, tá? Não é valor eficaz. E frequência eu vou colocar de meia oscilação por segundo apenas, para a gente poder enxergar direitinho o que vai acontecer no circuito. Aqui em System eu tenho opções de animação. O que eu vou fazer aqui nessas opções de animação? Para ficar mais simples o entendimento, eu vou mandar mostrar o potencial pela cor e o sentido da corrente por setas. Então, marco os dois. O que a gente tem no Proteus? Proteus, quanto mais vermelho, maior é a intensidade do potencial positivo. Então, quando eu estou no mais positivo possível, ele está bem vermelho, menos positivo ele vai ficando mais laranjado, amarelo, e quando eu chego perto do zero, ele vai ficando mais esverdeado. Então, mais positivo, vermelho, o zero, né, o nosso GND, 0 volts, verde, e quanto mais negativo for o potencial, ele vai ficando mais azul. Então, entre azul e vermelho, negativo e positivo, né, passando pelo potencial zero, que seria verde. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro semiciclo. Deixa eu aumentar esse potencial aqui para ficar mais vermelho. Coloquei 6 volts só. Vamos colocar 100, vai. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ó, aqui eu estou no primeiro semiciclo. O que eu queria que vocês percebessem? Ó? Se eu tenho aqui positivo e negativo para o primeiro semiciclo, no primário do transformador, o
que vai aparecer no secundário desse mesmo transformador? A mesma coisa, positivo e negativo. O transformador, gente, ele só vai trabalhar a amplitude. Então aqui eu tenho uma fonte AC no primário e no meu secundário também tem uma fonte AC. Beleza? De boa. Para ficar mais simples, então, eu vou tirar esse transformador daqui e a gente vai trabalhar direto com a tensão alternada no secundário, como se fosse, tá? Vai ficar mais simples de entender. O que é o retificador de meia onda? Ele é um alternador, né, um gerador AC, em série com um diodo, retificador e uma carga. Só isso. Eu vou até chamar esse cara aqui de RL, ó. Vou simular de novo, ó. Semiciclo positivo. No semiciclo positivo, eu tenho, a gente está assumindo, né, que esse terminal é mais positivo em relação ao terminal de baixo. Dessa forma aqui, ó, vai aparecer aqui no anodo do meu diodo um potencial mais positivo em relação ao cátodo. Aquele macete, a seta está apontando para o mais negativo? A seta aponta para o mais negativo? Aponta ou não? Responde, pô. Sim. Sim. Apontou para o mais negativo, a gente vai entender, né, que esse diodo está conduzindo. Se ele está conduzindo, eu fecho uma chave aqui, ó. Só que uma chave que me dá uma queda de tensão, um VD, de 0,7. A gente não vai trabalhar com germânio em retificadores, não justifica, tá? De modo que nesse primeiro semiciclo, se eu tiver aqui na minha entrada uma tensão de pico, por exemplo, de 6 volts, aquele nosso estudo de corrente contínua permanece. 6 menos 0,7 vai aparecer quanto aqui de máximo na minha carga? 5,3. 5,3. Então a gente assume aqui, ó, primeiro semiciclo, que o meu diodo está conduzindo e que eu vou transferir esse semiciclo positivo que eu tinha aqui, ó, transfiro ele para a carga. Só que ele vem decrescido do 0,7 volts que eu tenho. Primeiro semiciclo conduziu. Tranquilo, pessoal? Mole, mole. Beleza? Tem alguma dúvida aí no chat? Se tiver, me fala. Professor, só o número do diodo ali, qual que era mesmo? É um N4007, Ah, o tá. modelo, tá? Vamos aqui para o segundo semiciclo. Ó, foi primeiro. Esperar inverter. Coloquei a frequência bem baixa, agora eu aguento. Tá muito baixo, hein? Tá mostrando aqui, ó. Olha a paciência. Tá, segundo semiciclo, chegou. Antes estava positivo e negativo, né? Olha aqui, ó. Nosso alternador, fonte alternada, né? Ele troca essa polaridade. O que vai acontecer agora? Eu tenho negativo no anodo do diodo. Consequentemente, isso aqui é o mais negativo, o outro lado automaticamente será o mais positivo. Como que o diodo está nessa situação, gente? Está conduzindo ou está em bloqueio? Bloqueio. Está em bloqueio, né? O que vai acontecer então? Eu disse para vocês que eu tinha 6 volts aqui, né? Imaginando que eu tenho 6 volts de máximo. Quantos volts que eu vou ter para a carga e quantos volts que eu vou ter para o diodo nessa situação? Princípio da chave aberta. O diodo 6. O diodo aqui vai aparecer 6 volts, porque ele é uma chave aberta, né? Logicamente, na minha carga, se eu não tenho queda de tensão, não tenho corrente,
vai aparecer aqui 0 volts. Então, no primeiro semiciclo, ele conduz. No segundo semiciclo, ele bloqueia. Primeiro semiciclo, minha carga está alimentada. Eu vou ter tensão, vou ter corrente, vou ter potência, trabalho dissipado. No segundo semiciclo, o diodo aqui está em bloqueio. Ele vai pegar esse potencial para ele. É uma chave aberta. Eu não vou ter corrente na carga. Não vou ter tensão, né? E não vou ter potência. Não tem trabalho realizado. Por que que eu chamo esse cara aqui de retificador de meia onda? Porque eu tenho disponível 360 graus para usar, né? Semiciclo positivo e semiciclo negativo. Estou usando os dois na carga, para alimentar a carga? Não, né? Só o positivo. Só metade. Só um retificador de meia onda. Por isso que eu chamei de retificador de meia onda, tá? Se eu inverter o diodo aqui, deixa eu aumentar a frequência aqui que está muito doído. Se eu inverter o diodo, o que vai acontecer? Ele vai conduzir no semiciclo negativo e vai bloquear no positivo. Olha lá, positivo ele bloqueou, negativo, daí 6 meses, ele vai conduzir. O que vai acontecer aqui então? Eu tenho um sinal desse jeito aqui, né? Sinal senoidal. Para minha carga, o primeiro semiciclo ele vai bloquear e no segundo semiciclo ele vai conduzir. Continua sendo de meia onda do mesmo jeito. Beleza? De boa. Alguém tem dúvida até aí, gente? Isso aí é fácil. Nada demais. Sem problema, então? Tá. 2 minutos a gente dá para a gente matar pelo menos com o cálculo da indutância do transformador. Vou montar meu circuito aqui agora normalmente, tá? O circuito que foi proposto no exercício. E a gente fica por aqui assim que a gente fizer um cálculo aqui, ó. Ó. Tensão de entrada. O transformador aqui. No Proteus, pessoal, ele não mostra para mim a relação de transformação, tá? Infelizmente ele não faz isso. Olha o que eu tenho de informações aqui, ó. Indutância do primário, indutância do secundário, fator de acoplamento, resistência do primário, resistência do secundário. Por que eu estou falando isso? O nosso exercício aqui, ele propõe para a gente ó, uma relação de transformação de 10 para 1. Significa que aqui no meu primário eu tenho 120 volts e meu secundário eu vou ter quantos volts? Volts, pessoal? 12. 12, né? Vou ter 12 volts porque relação de 10 para 1 indica para a gente que o nosso primário ele é 10 vezes maior que o secundário. Então aparece aqui para a gente uma formulazinha para trabalhar com Proteus, tá? Um macete, ó. Lá eu tenho as opções de trabalhar com indutância. Então aqui eu tenho indutância do primário como LP, indutância do secundário como LS, tensão no primário VP e tensão no secundário VS. A tensão no primário, que para a gente é 120 volts, né? A tensão no secundário é 12. Eu faço 120 dividido por 12, que dá 10, elevo ao quadrado, que dá 100, e multiplico por uma indutância no secundário. Eu vou falar que ela vale 1. Vai ser 100 vezes 1, que dá 100. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Rapidinho, pessoal, só para matar. O que eu vou fazer aqui, ó? O meu primário ali, né? Primário vai ser 100 de indutância. Só isso que eu vou mudar, tá? Então, para o seu projeto, lá para o seu trabalho, para sua prática, é só usar esse cálculo aqui. Depois a gente faz com mais calma. Então, se eu pegar para medir aqui agora, deixa eu colocar aqui em 60 Hz. Lá é 120, né? 120 que a gente usa. Isso. Só que aqui é amplitude rapidão, pessoal. 120 raiz de 2.
169,7. Aqui eu sempre uso o valor de pico, tá? 60 Hz. Eu vou pegar aqui um voltímetro AC. Sempre faz isso daqui para checar se está certo, tá? No primário e no secundário. Tem que entrar 120, tem que sair 12. Espera aí que ele tá ruimzinho para simular. Eu não sei por que ele deu isso aqui. Eu fiz certo? Ao contrário. Estranho que eu tava usando isso aqui agora há pouco e não tava tendo problema nenhum. Ah, é ao contrário, pessoal. Perdão. Eu inverti na fórmula ali. Mas enfim. É só usar aquele cálculo ali e depois substituir aqui no secundário, tá? A gente fica aqui mesmo. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês como que a gente investiga esses sinais aqui, alternado, contínuo, entrada e saída. A gente vai somar, subtrair sinais também. A aula que vem é bastante importante aí pro desenrolar da disciplina. Beleza? Vou fazer a chamadinha aqui. Beleza. Tá gravado, depois eu vou dar uma editada até onde eu acertei, menos esse finalzinho aí. A gente começa desse cálculo aí pra frente na semana que vem. Falou? Falou. Abração, gente. Qualquer coisa Alô, Pablão, tudo de bom? Até qualquer mais, coisa me professor. grita. Até Abraço. mais, Tenha abraço. uma boa semana, abraço. Vocês também. Tchau, tchau. Ô, Pablo, depois eu vou te mandar um negócio lá no Zap.